Sabe que no Porto de Buenos Aires e de Montevidéu se fala uma gíria própria da malandragem, chamada lunfardo, Ah, que saiu das cadeias, e ele é uma mistura do italiano com o espanhol, e a palavra otário vem daí. Outra é bacana, que também é da Argentina para nós. é? A palavra otário foi pro Rio vindo da Argentina. Né? Entendi. Quando o Karnal veio aqui no início do ano, ele me ensinou uma palavra que é oligofrênico. Exatamente. E aí eu descobri que oligofrênico tem a ver com... As pessoas estudam isso e existe uma classificação, uma delas é idiota. Isso. Né? Então, eu fui descobrindo coisas a partir... Então, obrigado pelo... Eu gosto disso. Eu tenho um livro com o Renato Giannini Ribeiro chamado Política para não ser idiota. Porque os gregos antigos, há 2.500 anos, chamavam de idiota a pessoa que só se interessava pela própria vida. Pela vida dele mesmo. Uhum. Porque id é próprio. Idiota é aquele que olha só para o próprio umbigo. Então, quem olhava só para o próprio umbigo era entendido como idiota. Quem olhava para a vida da comunidade era entendido como político, porque se preocupava com a polis. Uhum. Se eu usar o grego, se eu usar o latim, é cidadão. Se preocupa com a cidade, né? E não só com ele. Mas é interessante, porque o Karnal ele tem um conhecimento muito forte. Ele e eu temos um livro chamado Viver a que se Destina. Como é que é? Esqueci. O curso é Viver a que se Destina. Filosofia de vida existe. Mas é muito interessante. O Karnal é gaúcho de São Leopoldo e eu sou paranaense de Londrina. E até alguns anos, quando a gente se encontrava, nós somos amigos há muito tempo, ele brincava comigo dizendo assim, vocês do norte, porque paranaense sou. Até o dia que eu ganhei também o título de cidadão, né, de Porto Alegre, e agora não tem como mais ele falar, era, né? vocês do norte. Viver a que se destina. Viver a que se destina. E assim, pra gente ir pras perguntas ali, professor, o que você acha como é que tá esse momento da filosofia, quando a gente, putz, eu não queria usar a ideia de despertar, porque parece meio pretensioso isso, mas como é que a gente, você acha que a gente tá num momento melhor? Nós estamos num momento melhor para a filosofia porque nós estamos num momento pior para a humanidade. A filosofia, ela tem uma emergência, um vir-à-tona mais forte, quando as nossas agonias são mais intensas. A calma raramente gera filosofia. Assim como o apetite saciado impede a filosofia, ele favorece o sono. Né? E, claro, uma das coisas boas é que quando você tem um tempo em que a agonia e a angústia te movem a se perguntar as razões, a filosofia pode vir à tona. Vez ou outra, quem é da minha área, a gente até alguns anos, e alguns ainda o fazem, a gente recusava ser chamado de filósofo, porque é muito pretensioso. Até hoje, vários colegas preferem ser chamados de professor ou professora de filosofia. E eu comecei a admitir essa ideia de ser chamado de filósofo já faz, no máximo, uns 15 anos, né? Porque ele tinha um ar um pouco mais sofisticado. E eu acho que isso não seria correto a gente recusar uma terminologia que caracteriza uma atividade. O Clóvis de Barros Filho usa muito uma expressão dizendo que nós somos explicadores. Né? E eu acho correto quando levanta essa percepção, porque há pessoas que se dedicam, por exemplo, no Brasil, à filosofia com muito mais intensidade sistemática do que eu. Eu me tomei como tarefa fazer uma divulgação, ampliar o acesso a esse tipo de pensamento. Portanto, no campo estrito daquilo que é um filósofo ou uma filósofa, há pessoas que têm muito mais densidade do que eu. Isso não significa que eu não tenha importância naquilo que faço, porque aquilo que faço também é importante na filosofia, que é levá-la, né, de uma certa maneira, a um alcance maior. O mundo das redes sociais, aquilo que o Pedro Cortella acabou, né, organizando, ele fez com que houvesse uma amplificação da presença. A minha sala de aula, né, que ela era restrita, ela acabou se ampliando. A Silmara Casadei lançou, em 2025, uma biografia ilustrada minha para crianças e jovens, claro que eu fico honrado, chamado Cortella, o professor que levou a sala de aula para o mundo. Claro que o título é exagerado, mas é gostoso. O elogio bom é aquele que é exagerado. Né? E uma das coisas aí é exatamente a ideia da filosofia, nos 20 anos mais recentes,
ter tido uma presença mais demandada. Não por acaso, do campo da filosofia clássica, aquela que mais está sendo difundida é o estoicismo. É. Os pensamentos de Sêneca, de Marco Aurélio. Por quê? A agonia do viver, a vida apressada, o desespero no cotidiano, essa vida em voz alta, em que não há repouso, faz com que ou se caminha, né, por uma solução que exige uma atitude revolucionária, nesse sentido que eu usava, né, de mudança efetiva, ou você procura uma concepção da vida que seja mais de distanciamento, de desligamento e dizer assim é. E nisso o estoicismo é extremamente colaborativo. É. Porque o estoicismo não prega a indiferença, ele prega a compreensão inteligente de que há coisas que você não pode evitar, portanto, não sofra. Há vários modos de dizer essa frase que eu disse agora, alguns são pornográficos, outros não. Das várias maneiras de fazê-lo, a filosofia estoica trará essa possibilidade. Por isso, quando você diz Karnal, né, Clovis, o Luiz Felipe Pondé, né, a Lucilena Galvão, vários, o próprio movimento mais forte, né, da filosofia, trouxe alguns de nós a uma popularidade maior, que se chama de pop. Né? Nunca imaginei que eu passaria uma parte do tempo sendo abordado para tirar uma foto, né? Não era isso o meu cotidiano. Isso se deve, primeiro, a essa popularização do pensamento filosófico e, em segundo lugar, também porque a filosofia, ela, ao indagar sobre as razões e não apenas sobre, né, aquilo que é o como das coisas, mexe conosco. Evidentemente que eu posso fazer uma má filosofia superficial, né? Posso fazer a filosofia simples autoajuda. Ela também é autoajuda em algumas situações, né? Mas uma autoajuda que eu desejo com L, autoajuda, né? E não alguma coisa que seja apenas com U, que seja marcada por um introjetamento. Ora, sim, a filosofia ganhou, nesse momento, estantes. Quando eu entrei aqui hoje, né, na sala de espera, na antessala, tem vários livros de filosofia ali numa estantezinha. Né? Quando o professor Clovis, ele traz daquele modo dele, extremamente retumbante, vulcânico, né, uma marca. Nós temos um livro, ele, chamado Ética e Vergonha na Cara. Né? Ora, quando Karnal, quando outros trazem a reflexão, isso não substitui o trabalho sério, denso, de pessoas como Marilena Chauí, ou Gária Matos, né, ou Renato Giannini, aqueles que se dedicam de modo intenso a uma formação acadêmica mais forte da filosofia. Mas aqueles que se colocaram, e aí eu concluo, né, como eu, também essa perspectiva de trazer a divulgação do pensamento, em que a pessoa, eu vou dar um exemplo que é autoelogiativo, mas desculpe, não tenho como sê-lo. Estou eu parado, né, um dia ali no Leblon, sentado numa cadeira na praia, e passa um vendedor de milho, e ele diz assim: posso fazer uma foto com o senhor? Eu falei: claro. Ele falou: eu reconheci o senhor e eu estava vendo alguns vídeos seus nesse tempo e agora eu comecei a ler filosofia. E aí ele puxou do carrinho dele, junto com as outras coisas que tinha, né, um livro do Descartes. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Descartes, foi o senhor que falou. Eu passei, a partir desse momento, porque vez ou outra estou naquela região, a levar para abastecê-lo com os livros. E, ao levar para ele, uma das coisas que eu gosto é que ele dá retorno. Para usar um termo em português, ele dá feedback. Certo? O retorno é assim: aquela parte eu não entendo, que eu queria tal coisa. Esse tipo de movimento, em que alguém que tem uma atividade no cotidiano um pouco mais distanciada do mundo acadêmico, como é o caso dele, e que se aproxima da filosofia, é, para mim, encantador.